A pessoa de Jesus, o sábado obrigatório de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de um livro que está circulando de forma gratuita em PDF na internet. Já recebi de várias pessoas no meu WhatsApp me pedindo assim para comentar um pouco algumas coisas a respeito desse livro que vocês veem aí na sua tela, tá? É um livro escrito por um ex-pastor adventista jamaicano chamado Clinton Baldwin. A gente vai falar um pouco sobre ele no vídeo, mas vamos pensar um pouco hoje na perspectiva da relação do adventismo com o sábado em função deste livro. Muitas pessoas acham que o adventismo do sétimo dia é uma religião assim muito centrada no sábado, e tudo é sábado, e o sábado é a coisa mais importante que existe na Bíblia, é mais importante que Deus, é mais importante que Jesus, é mais importante que a vida eterna, é mais importante que a fé, é mais importante que qualquer coisa, e tudo mais. Isso não é exatamente verdade, né? O sábado é muito importante no adventismo, mas existem coisas muito mais importantes do que o sábado. Todavia, o que eu gostaria de dizer com esse comentário não é nem tanto categorizar, hierarquizar a importância do sábado dentro do adventismo do sétimo dia, mas é dizer para vocês que o adventismo falha em um ponto assim que é muito complexo para a imensa maioria das religiões, que é de oferecer uma perspectiva assim um pouco mais profunda para a imensa maioria dos seus membros, e isso também se manifesta um pouquinho assim em alguns líderes, vamos dizer assim. Então o que acontece? A maioria dos adventistas, que são membros da igreja, se eles são convencidos a guardar o sábado com uma explicação rasa, simples, ao ponto, resumida e direta, ninguém vai ficar mais gastando tempo para explicar questões mais complexas e mais profundas em potencial a respeito da guarda do sábado. Então, muitos dos nossos irmãos, muitas vezes, são membros da igreja por 5, 10, 20, 30, 40 anos, etc. E às vezes, assim, nunca pararam para pensar com muita profundidade por que, que os demais cristãos não guardam o sábado. E às vezes as explicações que existem é simplesmente assim que os demais cristãos são infiéis a Deus, eles não sabem ler a Bíblia, que é muito fácil e muito simples e tal, e acabou. E alguns irmãos se satisfazem um pouco assim com isso, né? Esse pessoal aí que não guarda o sábado simplesmente não ama Deus, são pessoas aí que preferem o mundo, o pecado, o diabo e não vão ser salvos, e tem que guardar o sábado, ponto final, e acabou. Todavia, o que acontece? É importante todo mundo entender que a discussão sobre a guarda do sábado é uma discussão bastante extensa, tanto em função assim de questões teóricas, doutrinárias e da teoria realmente assim da verdade, da palavra de Deus, da inspiração, das leis, das alianças, do Antigo Testamento e Novo Testamento, tem um monte de questões assim teóricas, vamos dizer assim, mas sobretudo de uma perspectiva prática, o que significa dizer descansar 24 horas por semana, no sétimo dia de semana não pode ser nenhum outro dia, e meio que tem que parar tudo, entre aspas, nesse dia. E as implicações disso para as cadeias de produção, de escoação da produção, de logística, de compra e venda e tudo mais dentro de uma sociedade complexa como a que a gente vive no século XXI, são basicamente impensáveis, assim, né? Então, na verdade, o mundo não guarda o sábado e teria muita dificuldade de fazê-lo, mesmo que quisesse. Aí tem a discussão dos serviços essenciais ou não e tudo mais. E a grande verdade é que a maioria dos postos de trabalho exige que mais cedo ou mais tarde você trabalhe no sábado. E se você não quiser ficar de fora, né, do mundo do trabalho, você, mais cedo ou mais tarde, vai ser confrontado aí, vai se deparar com essas questões de trabalhar no sábado. Então, a ideia de guardar o sábado na prática, ela é muito complicada, de inúmeras perspectivas. Então, os guardadores do sábado no sétimo dia da semana, geralmente é um grupo pequeno de pessoas que conseguem trabalhar com aquilo que é possível trabalhar não trabalhando no sábado,
E basicamente é isso, e está fadado a ser um grupo minoritário dentro de uma sociedade como a nossa. Beleza. Todavia, muitos cristãos, eles discordam dessa coisa da guarda do sábado, tanto nas questões teóricas, mas sobretudo em função das implicações práticas, e se consideram cristãos independentemente de não guardarem o sábado e trabalharem no sábado numa boa e louvarem a Deus quando conseguem empregos do que, né, trabalham no sábado e tudo mais. E existe uma ampla tradição de questões assim teóricas de teologia assim para meio que desobrigar as pessoas a guardar o sábado, né? Ou a substituí-lo pelo domingo, ou para você poder escolher meio que o seu sábado. Se você conseguir descansar na segunda, esse é o seu sábado. Se for na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, é tranquilo, é um dia variável, não dá para ser igual para todo mundo, porque as coisas meio que tem que funcionar. Então tudo tem que funcionar mais ou menos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo menos em muitas cadeias assim de produção, de transporte, de serviços e coisas essenciais em especial. E a vida é assim, e aí tem um monte de questões de teologia assim, envolvidas nessas coisas. Alguns dos nossos líderes, pastores e tudo mais, eles não têm assim uma base muito profunda nas questões da guarda do sábado, o que é uma coisa curiosa, né? Tem bastante pastor adventista assim que sabe pouco das discussões teológicas mais pesadas, e às vezes também que sabe pouco até da própria vida, né? Imagina um rapaz aí que com seus 18, 19 anos foi pro seminário, com 22, 23 saiu para ser pastor, nunca teve que trabalhar numa outra coisa que não fosse o ministério, e às vezes não tem um pouco de noção assim das questões mais complexas mesmo, né? De se guardar o sábado no mundo onde não tem ministério para você ganhar dízimo e oferta dos irmãos que trabalham com outras coisas guardando o sábado, né? E você faz o seu trabalho pastoral no sábado numa boa, né? A maioria dos nossos pastores nunca pensou muito assim, de forma muito profunda nas questões teóricas, históricas, teológicas e nem nas questões práticas. Então, às vezes, surge um ou outro líder da igreja ou membro da igreja que começa a tomar conta um pouco da complexidade das questões teóricas ou práticas a respeito da guarda do sábado, e começam a questionar o paradigma do entendimento adventista, e muitos se afastam da igreja e vão abraçar um pouco essas linhas teológicas que são críticas à ideia da guarda do sábado no sétimo dia da semana. Isso é uma coisa que acontece, tem vários ex-pastores adventistas que se tornaram críticos da guarda do sábado, em função aí de meia dúzia de questões de teologia e tudo mais. E um deles é esse rapaz aí, o Clinton Baldwin. Vou mostrar para vocês lá como que ele é lá no finalzinho do livro para vocês, tá? Então esse pastor aí bonito, negro, jamaicano, estudou na Andrews, etc e tal, fez aí acho que PhD em crítica textual, não sei o quê, e aí abandonou o Adventismo do Sétimo Dia e fundou aí o Dikayoma Ministry International, né, DMI, que aí ele vai pregar o evangelho na perspectiva dele, e na perspectiva dele não é necessário guardar o sábado e tudo mais, beleza? Então, basicamente é isso. Então, vamos voltar lá para o começo, só para a gente ter um pouco de noção dessas coisas aqui, do geral do livro dele, para eu colocar algumas coisas aí que eu acho que é importante colocar, tá bom? Então, beleza. O livro dele não está assinado assim por nenhuma editora, nada, o que não é um demérito. Aparentemente é uma obra que foi publicada em inglês e aí traduziram para o português, então não fizeram registro, nada, simplesmente estão espalhando gratuitamente aí o conteúdo do irmão lá, Clinton, né? Clinton Baldwin. E ok, aí basicamente aí você vê o sumário do livro, né? Um esboço dos argumentos pró-guarda do sábado, e aí ele vai propor o contrário, né? Abordagem exegética e teológica à lei. Aí ele vai falar do sábado em Gênesis, o sábado em Êxodo 20, o sábado na era intertestamentária, o sábado nos evangelhos, o sábado em Hebreus, a justificação pela fé, Romanos 14, evidências para o sábado em Colossenses 2,16, o sábado em Gálatas 4, o sábado em Um Mundo Redondo, o sábado é um mandamento moral, o sábado é o selo de Deus, a adoração no domingo é a marca da besta, o remanescente e o sábado, a IASD é a igreja remanescente, Ellen White, hermenêutica e o sábado, e a conclusão.
Então esse basicamente aí é o resumo do conteúdo do livro. Eu não sou do tipo de pessoa que recomenda a vocês não lerem livros que são críticos do Adventismo. Então vocês podem ler à vontade aí, não tem problema. Eu não li o livro todo por questões de tempo, mas li mais ou menos tudo aquilo que me interessou e entendi as propostas dele e vou comentar com vocês a conclusão do livro, tá? E aí a gente já coloca a conclusão do livro aí para vocês terem um pouco de noção do que ele vai defender no final. Opa, tá lá. E aí, se vocês quiserem se inteirar da argumentação, como que ele argumenta em prol dessas questões aí de uma forma geral, aí vocês ficam à vontade, tá bom? Beleza, eu vou ler para vocês aí essas 5 páginas aí de conclusão dele. E vamos pensar um pouquinho sobre essas discussões, tá bom? Então a conclusão do livro do nosso amigo Clinton Baldwin diz o seguinte: neste volume, o caso foi apresentado para Jesus ser o cumprimento completo do sábado do sétimo dia, e como tal, a guarda do sábado como um dia não é mais um requisito para ninguém. Esse é o primeiro argumento dele de conclusão. Todavia, é bem importante vocês entenderem que, assim, a ideia de que Cristo cumpriu a lei não é a ideia de que Cristo cumpriu só a guarda do sábado. Cristo cumpriu a lei de uma forma ampla, geral e restrita, como um ser sem pecado, né? Então Jesus ele não teve outro Deus de forma nenhuma, não idolatrou, adorou a imagens de escultura de forma nenhuma, não tomou o nome de Deus em vão de forma nenhuma, guardou o sábado de forma perfeita, honrou pai e mãe de forma perfeita, não matou, não mentiu, não roubou, não cobiçou o que não era dele, etc, etc, etc. Guardou os mandamentos de Deus de forma perfeita, não apenas na letra da lei, mas no seu espírito. Deu exemplo aí de o que isso implica, né? Essa fidelidade a Deus, em amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo, amor aos discípulos, amor ao mundo, expressos de forma muito, muito especial na cruz do Calvário, que foi chancelada aí com a sua ressurreição e o perdão dos pecados, né, em relação aí a todos os mandamentos de Deus. Então, adultério, mentira, transgressão do sábado, cobiça, assassinato, lá o que, tudo tem perdão, ainda que se você for longe demais nessas coisas à medida do pecado contra o Espírito Santo, aí você não tem perdão. Mas aí não é porque a transgressão da lei de Deus não tem perdão, porque aí você de fato quebra a sua conexão com Deus de forma definitiva. Então, o que acontece? Argumentar que em nome desse cumprimento da lei o sábado não é mais obrigatório, sim, deveria conduzir à conclusão óbvia que esse argumento deveria poder ser usado para qualquer outro dos 10 mandamentos. Jesus cumpriu a lei do não adulterarás e nunca teve um pecado sexual. Então, olha a conclusão. Então, agora, o não adulterarás como uma regra não é mais obrigatório para ninguém, e você pode adulterar aí à vontade, ter meia dúzia de amantes a cada esquina, além da sua esposa ou do seu marido, etc. É óbvio que ninguém vai concordar com esse tipo de conclusão. E por que essa lógica ela pode ser usada para um dos 10 mandamentos, dizendo que Jesus cumpriu, não precisa mais, e não para as demais? O Clinton ele argumenta um pouco sobre isso no livro, ele fala assim que os outros mandamentos, eles estão de alguma forma presentes aí na nova aliança e o sábado não. Regurgitando aquele argumento bem velho, assim, e bem equivocado, inclusive, né, dos nossos amigos evangélicos. Então, no final das contas, o que o Clinton Baldwin está fazendo é simplesmente aquecer a mentalidade comum entre os evangélicos em relação a esse tema, com a incoerência que é comum aos evangélicos também. Não tem nada de novo, assim, vamos dizer assim, tá bom? Aí ele fala assim: no entanto, porque o sábado foi cumprido em Jesus, a pessoa que aceita Jesus é de fato um observador do sábado em um nível mais profundo, né? Agora, que coisa meio estranha, né? Você não é obrigado a guardar o sábado, mas se você aceita Jesus, você é um guardador do sábado num nível muito profundo, que é o nível daquele que não guarda o sábado. É tudo muito complicado. A gente entende o que ele quer dizer. Está querendo dizer assim, que a guarda do sábado em Cristo, que seria o descanso espiritual em Cristo, ele é uma guarda sabática muito mais profunda do que guardar o sábado no sétimo dia da semana. Todavia, mesmo assim, a coisa é confusa, porque se estar em Cristo me exime de guardar o sábado,
Então, quem está em Cristo não é um observador do sábado, é um transgressor do sábado num nível profundo, mas essa transgressão não lhe redunda em nenhum prejuízo. É isso que deveria ser dito. Como é que você vai dizer assim, a pessoa que não guarda o sábado é um profundo guardador do sábado? Começa a ficar meio sem lógica, né? Que é o argumento do irmão Baldwin aí. Aí, olha o que ele fala. Este é o nível de descanso em Cristo 24/7, em vez de um dia em 7. Este descanso sabático de 24 horas por dia, 7 dias por semana, requer e nos capacita a sermos semelhantes a Cristo em todos os momentos. O irmão Baldwin parece que ele não entende que ser semelhante a Cristo em todos os momentos, no caso, incluiria guardar o sábado a cada 7 dias da semana, porque Jesus não guardava a lei de forma perfeita. Então, a cada 7º dia da semana, que era o sábado, Jesus guardava este dia para evangelização, para cura, para santificar este dia e tudo mais, beleza? Jesus fazia isso. Então, se você está capacitado agora a fazer o que Jesus fazia e ser semelhante a Jesus, você tem que guardar o sábado a cada 7º dia da semana. Entende? E outra, esse papo de descanso 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso é ridículo. O mandamento do sábado, ele ordena a relação entre trabalho e descanso. Descansar 24 horas por dia, 7 dias por semana, significa não trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É basicamente um desastre absoluto para a vida econômica, mental e social de todas as pessoas envolvidas, que basicamente não iriam mais trabalhar e ficar descansando o tempo todo, sei lá o que isso significa, entendeu? É uma forma engraçada, assim, de argumentar, né? Que você espiritualiza o negócio, diz que você cumpre aquilo 24 horas por dia por semana, 7 dias por semana, simplesmente para concluir no final que você não guarda dia nenhum. Aí vem com esse papo que guarda todos os dias, entendeu? Tipo, enfim, é muito, muito feio. Aí ele fala assim, ó, que esta é a única guarda do sábado exigida do cristão. Envolve, entre outras coisas, rejuvenescimento espiritual, físico, emocional, social e até econômico. E não apenas um dia por semana, mas todos os dias da semana. A maioria dos sabatistas está acostumada a se livrar de suas preocupações terrenas pelo menos um dia por semana. Aí ele continuou: o verdadeiro descanso sabático requer e capacita o cristão a ser aliviado de todos os cuidados 7 dias por semana, mas é uma notícia extremamente boa. E é uma fantasia absolutamente estúpida, né, do nosso amigo aí. Não se guarda o sábado 24 horas por dia, 7 dias por semana. É impossível, é impertinente, é equivocado. Seria, inclusive, uma própria transgressão do mandamento. 6 dias trabalharás e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí nele você descansa, você santifica, você separa e tudo mais. É impossível que isso que ele esteja falando esteja em harmonia com a lei de Deus. Isso é um negócio completamente absurdo e que demanda, no final das contas, que a lei de Deus seja transgredida, ou por você não trabalhar dia nenhum, ou por você trabalhar no sábado. Né? De uma forma ou de outra, a visão do nosso amigo aí, Clinton Baldwin, conduz à transgressão de um dos 10 mandamentos. Ponto. Aí ele fala assim, ó, o fato é que Jesus, com sua morte e ressurreição, restaurou o sábado edênico, um sábado não vinculado à noite e às manhãs, e, portanto, desfrutamos da presença divina e da intimidade em todos os momentos. Estúpido, não. O sábado edênico teve a ver com dia e manhã. É o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, no 7º dia descansou lá no Jardim do Éden, né? Entendeu? Não existe essa coisa, o sábado edênico não tinha a ver com dia, tarde e manhã, tinha sim. Aí ele diz assim, esse descanso sem fim é realizado por meio da habitação do Espírito Santo, que junto com Jesus substituiu o sábado como selo de Deus. Aí vamos ler e depois a gente comenta. O resto, portanto, não é teórico, porque a vida espiritual é sempre uma realidade prática. Ele aponta para Gálatas 5, os frutos do Espírito. Em suma, Jesus não apenas cumpriu os chamados sábados cerimoniais do Antigo Testamento, a Páscoa, o Pentecostes, o dia da expiação, mas também cumpriu e substituiu o sábado do 7º dia consigo mesmo. É uma argumentação totalmente sem noção. Primeiro, esse descanso sem fim não foi o que Deus pediu para nós. Deus não pediu para a gente descanse sem fim. Não. Descanse o 7º dia e trabalhe os outros 6 dias. É isso, é simples. Não tem esse papo de descanso sem fim, pelo menos não deste lado da eternidade, tá bom?
E esse papo assim, ó, Jesus substituiu o sábado como selo de Deus. Não, não necessariamente. Essa discussão do sábado ser um selo de Deus, etc., é uma discussão um pouco complicada. Eu acho que há um certo espaço para discordar da visão adventista em relação a esse ponto. Eu concordo, mas abro o espaço teórico porque é uma questão de interpretação, tudo que é questão de interpretação você pode e deve ter um certo espaço para discordância. Mas seja como for, a ideia de que Jesus substituiu o sábado como selo de Deus é um pouco estranho, né? Ainda quem fala assim que o Espírito Santo substituiu o sábado, porque aí Paulo coloca ali o Espírito Santo como o penhor, o selo, né, da redenção e tudo mais. Todavia, 1 João também deixa claro, né, que o Espírito Santo nos foi dado e por isso a gente pode guardar os mandamentos de Deus, né? Se não me engano, é 1 João capítulo 3, deixa eu dar uma olhada aqui até para não citar de uma forma muito irresponsável. Então a ideia assim de que, por exemplo, o Espírito Santo é o substituto aí desse selo e etc e tal, precisa também ser um pouco bem ponderado e pensado. Ó, 1 João 3, verso 24. E aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, o Espírito que nos foi dado, que é o selo aí, o Espírito Santo, é aquele que permanece em nós na medida em que a gente guarda os mandamentos de Deus, não à medida que a gente não guarda os mandamentos de Deus, né? Então, considerando o sábado como um mandamento de Deus, fica clara a conexão entre essas coisas como um todo, tá bom? E aí, Jesus não cumpriu só o sábado cerimonial, mas também o sétimo dia da semana, substituindo-o consigo mesmo. Discordo dessa teologia da substituição nessas questões e acho, inclusive, bastante imprudente, né, a forma de raciocinar. Ele diz assim durante o livro que o sábado cerimonial era um sábado tão sábado quanto o sábado semanal. Então, se a morte de Jesus teve algum impacto em relação a todo o sistema da economia judaica, do culto, do templo, que continham as festas e os sábados cerimoniais, a gente pode estender, logicamente, essas implicações também para o sábado semanal. E assim como a gente então não precisa ter o culto e os sacrifícios de animais, e as Páscoas, e as festas, etc., a gente também não precisa guardar o sábado. Em geral, o que a gente responde é que o sábado dos 10 mandamentos ele é destacado dentro da Bíblia em função da sua posição nos 10 mandamentos, que dentro da nossa visão contém a lei de Deus para toda a humanidade, né? Porque o sábado é uma parte desses 10 mandamentos. Se você pudesse transgredir uma parte desses 10 mandamentos, qualquer um poderia transgredir qualquer parte. Você não guarda o sábado, o outro não guarda a questão do não adulterarás, o outro não guarda a questão do não furtarás, o outro não guarda a questão da cobiça, o outro não guarda a questão da idolatria. E aí você vai abrindo espaço dentro do cristianismo para todo tipo de pecado. Se você quer impedir as pessoas de adorar a imagem, de mentir, de cobiçar, desonrar o pai e mãe, matar, roubar, etc., mais cedo ou mais tarde você vai ser conduzido à ideia da guarda do sábado. É simples assim, não tem muito como evitar. E assim, por exemplo, que Jesus tenha morrido pelos pecadores, isso tenha tido um super impacto assim, sobre a realidade e etc e tal, é uma coisa que a gente não nega. E que isso também envolva a própria ideia do sábado, sim, também a gente não nega. Por exemplo, você guardar o sábado sem fé em Jesus, se fosse um judeu que nega Cristo, não iria te adiantar em nada. Agora, o ponto é, o cristão não deve usar isto que Jesus realizou na cruz do Calvário para fazer aquilo que a lei de Deus diz para não fazer. Simples assim. Se você puder fazer isso para transgredir o sábado, deixa o adúltero, ladrão, assassino, mentiroso fazer isso para cometer os pecados preferidos deles também, tá bom? E não tem como escapar disso. É uma unidade, chama 10 mandamentos, e fim, tá bom? Beleza. Aí o que mais? Ele coloca aqui embaixo. Como apontado ao longo deste volume, a maioria dos sabatistas é incapaz de ver essas verdades simples, porque suas destilações das escrituras no sábado são baseadas principalmente no método do texto prova, falha de interpretação bíblica. Decorrente dessa metodologia doentia, pilares insustentáveis são construídos, tais como o sábado é uma ordenança da criação, os 10 mandamentos são o fundamento de todas as leis de Deus, o decálogo representa a lei moral eterna, perfeita e abrangente de Deus, há uma distinção moral cerimonial da lei nas escrituras, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado, portanto é obrigatório para todos hoje.
também guardar. 6. O sábado é o selo de Deus. 7. Romanos 14, Gálatas 4, Colossenses 2, Hebreus 3 não se referem ao sábado, ou se o fazem, deixa o sábado intacto como uma obrigação. E 8. O sábado será guardado na nova terra, portanto devemos mantê-lo hoje. Então, em grande medida, o livro todo do Baldwin aí, Clinton Baldwin, é para defender essas teses dele aí. Tá? O sábado não é uma ordenança da criação, os 10 mandamentos não são o fundamento da lei de Deus, o decálogo não representa a lei moral, nem eterna, nem perfeita, nem abrangente. Não há distinção entre lei moral e lei cerimonial. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado, mas você não precisa guardar. Esses textos todos aí de Paulo é tudo contra o sábado, e o sábado não vai ser guardado na nova terra, você não precisa guardar, e blá blá blá. Tá? Essa é o resumo aí de tudo que ele tem a dizer no livro. E eu acho assim, acho que ele tem total direito de manter essa perspectiva, etc. Mas uma coisa assim que me chama a atenção é essa coisa de que essas conclusões elas são baseadas no método do texto-prova. Não. O que acontece é assim, em geral essas questões são apresentadas usando-se o método do texto-prova, porque é um método mais simples do que você fazer as pessoas estudarem a Bíblia inteira e fazer um doutorado sobre a Bíblia para entender um pouco as coisas. Então, especialmente no contexto do evangelismo adventista, os estudos bíblicos adventistas, eles são, sim, geralmente baseados no método do texto-prova, e assim, é um pouco difícil fazer estudos bíblicos nos moldes do que o adventismo faz, que não sejam feitos desta forma. É possível fazer, mas não é muito usual dentro da igreja, e esse é um dos vários defeitos do evangelismo adventista, tudo bem? Todavia, é muito importante vocês entenderem que, por exemplo, esse tipo de argumentação pode ser usado, inclusive, para falar do próprio Clinton Baldwin. Ele não está usando aí Romanos 14, Gálatas 4, Colossenses 2, Hebreus 3 para dizer então que isso é contra o sábado? São 4 textos que supostamente provam que não tem que guardar o sábado. E se ele estiver correto na interpretação dele desses 4 textos, não tem nenhum problema. São 4 textos corretamente interpretados que provam que não precisa guardar o sábado. O método do texto prova. Não precisa estudar a Bíblia inteira para chegar nesses 4 textos aí. Você pode ir lá direto em Romanos 14, direto em Colossenses 2, direto em Gálatas 4, direto em Hebreus capítulo 3, e já na visão aí do Clinton Baldwin, finalizar a questão, não precisa guardar o sábado. Então, assim, é muito desonesto dentro da minha perspectiva, colocar a guarda do sábado no adventismo como um mero fruto de um método de estudo da Bíblia errado. Não, as questões são muito mais profundas e é uma discussão que envolve exegese, hermenêutica, teologia sistemática, pressuposições teológicas, filosóficas, questões históricas, tradições, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado de quem guarda o sábado quanto do lado de quem não guarda. A discussão é ampla, profunda, complexa, não é simples, não é à toa que a gente tem aí o cara escrevendo 400 páginas para ficar justificando essas coisas, e a gente pode escrever outras 400, ou 4.000, ou 10.000, ou 1 milhão de páginas, dizendo o contrário e defendendo o contrário, com base, e aí não no método do texto prova, fazendo uma leitura da Bíblia inteira, que também não tem só esses textos aí que ele evocou. Ele, por exemplo, ele pula de o sábado em Gênesis, o sábado em Êxodo, o sábado nos Evangelhos. Mas tem um período gigantesco aí de coisas relativas à guarda do sábado, que ele pulou: o sábado em Isaías, o sábado em Jeremias, o sábado no livro de Ezequiel, o sábado no livro dos Salmos, o sábado em Esdras e Neemias, o sábado ali em Davi, e etc, 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 entendeu? Então, tipo, não é como o cara tá dizendo que é, entendeu? Isso também não quer dizer que essa minha crítica prova que tem que guardar o sábado. Não, no final das contas, a discussão é um pouco complicada e também, no fim das contas, cada um crê no que quer e pratica o que quer e depois responde pelo que não quer, né? E isso no caso de quem guarda o sábado e no caso de também de quem não guarda o sábado. E aí é Deus que julga tudo e todos, os motivos de tudo e todos, e obviamente a gente não quer substituir o juízo final divino pelos juízos humanos em função de quem guarda ou não guarda o sábado. Essa é uma simplificação um pouco estúpida, né? Bastante estúpida da questão. Alguns adventistas caem presa dessa simplificação, mas ela obviamente não corresponde à verdade. Mas isso é um defeito de certos adventistas e não da própria teologia em si em relação à guarda do sábado.
tá? Basicamente é isso. Aí ele fala assim, neste livro, argumentos exegéticos e teológicos mais do que suficientes são fornecidos para demonstrar que todos os 8 argumentos acima e mais são levantados em cordas de areia numa praia tempestuosa. Exegeticamente eles foram lavados por muito tempo, não sei o que isso quer dizer, talvez levados, conduzidos, espalhados. A tradução deve estar um pouco ruim, e agora existem apenas na imaginação de cristãos piedosos, que seriam os adventistas. Então, enquanto eles apoiam para a natureza obrigatória do sétimo dia não existem, a exigência do sábado como um dia também não existe. Não, essa conclusão está totalmente equivocada. Eu poderia escrever um parágrafo desse mesmo tipo. Eu tenho argumentos exegéticos e teológicos mais do que suficientes para demonstrar que o Baldwin está totalmente errado e fim. Esse tipo de retórica não resolve as coisas. Não é, simplesmente não é assim. Tá bom? Aí ele fala assim, pelo contrário, uma abordagem exegética simples demonstra que a base constitucional para a obediência é Jesus. Como tal, o sábado só pode ser obrigatório à medida que emana de sua pessoa. Se, entretanto, for esse o caso, então o dia não pode ser obrigatório de forma alguma, pois tudo que esse dia representou, Jesus em sua existência celestial continua a ser. Bom, 1 milhão de problemas com esse tipo de ideia. Olha só, o sábado só pode ser obrigatório se ele emana de Jesus. Pois é, irmão. Então, vamos lá. Jesus falou assim, quem viu a mim, viu o Pai. João capítulo 14, tá bom? Eu e o Pai somos um. João capítulo 10. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. João capítulo 1. Então, Jesus é Deus, irmão. E aí, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Depois Deus mandou guardar o sábado, porque ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º e separou o 7º para ser guardado. Então, o sábado flui de Jesus, que é Deus, né? Não sei se o irmão sabia. É muito idiota esse papo, enfim, né? Mas e se esse não for o caso, então o dia não pode ser obrigatório. Sim, também concordaria. Se Jesus não fosse Deus, que é o próprio Senhor do sábado, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Jesus se apresentou como o Senhor do sábado, concordo. Se Jesus não fosse Deus, a gente poderia de fato negar a guarda do sábado. Mas como a gente não pode negar que Jesus é Deus, a gente estabelece a guarda do sábado como tendo sua fonte em Jesus, tá bom? Maravilha. Aí fala assim, para esse fim, Paulo ensina claramente que Jesus é o novo marcador de identidade para o cristão. Legal, Jesus, aquele que mandou guardar o sábado, é o marcador de identidade. Então, beleza, é o Senhor do sábado que marca a nossa identidade, por isso a gente guarda o sábado do Senhor Jesus, tá bom? Legal. Aí ele comunica, Jesus, pelo que eu estou entendendo, não, Paulo, né? Paulo comunica esse fato usando a metáfora da justificação pela fé sem as obras da lei. Por meio dessa metáfora, Paulo enfatiza que a humanidade é justificada, não pelo que Deus está fazendo em, por ou através de nós, mas pelo que ele objetivamente realizou fora de nós na vida, morte e ressurreição de Jesus. Nenhum adventista discorda disso, uma vez que todos os adventistas concordam com a justificação pela fé. Tá bom, irmão? O irmão aí já estudou no Adventismo, deve saber disso, né? Tem de vez em quando, assim, num nível bem popular, pessoas bem ignorantes, assim, pessoas que discordam um pouco da ideia da justificação pela fé. Mas são uma minoria bastante ignorante, bastante herética, e que geralmente os adventistas se esforçam para educar dentro da igreja. São pessoas sem conhecimento, né? E aí, às vezes, tem um pouco de medo da doutrina da justificação pela fé, etc e tal, e aí a gente vai lá e ensina que sim, a gente é justificado pela fé, sem as obras da lei, blá blá blá. Tá bom? Essa simplesmente é a doutrina adventista. Aí ele continua, isso sinaliza que a nossa justiça não é uma atuação ou uma doutrina, um conceito ou um dia relacionado a Jesus, mas o próprio Jesus Cristo. Com certeza, nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção, nossa criação, nossa salvação inteira é uma constante imortal, o Jesus literal vivendo agora no céu. Não é verdade. Por exemplo, a nossa salvação inteira é uma constante imortal. Não, irmão. Tira a guarda do sábado da jogada, tá? Beleza. Ninguém precisa guardar o sábado, então quem guarda ou não guarda, tendo fé em Jesus, vai ser salvo. Mas e se você for um adúltero? Você diz que quer ser salvo, crê em Jesus, mas você não aguenta. A mulherada é bonitinha demais, cheirosa demais, gostosa demais, e você de vez em quando aí pula cerca e transgride um dos 10 mandamentos aí, que é o não adulterarás.
a sua salvação vai ser perdida se você não se arrepender disso ao final das contas, né? O livro do Apocalipse, inclusive, fala daqueles que não se arrependeram das suas prostituições, etc. E o destino deles não é a salvação da constante imortal. Inclusive, é sofrerem as pragas e tudo mais. Então, esse papo aí que a nossa salvação inteira é uma constante imortal, simplesmente não é verdade se a gente vier a pecar contra Deus, independentemente aí da questão da guarda do sábado, por exemplo, tá? Pelo menos pecar contra os 10 mandamentos no sentido último e absoluto, no pecado contra o Espírito Santo. Então não é bem como o cara está dizendo aqui, e, enfim. Aí ele diz assim, ó, se portanto Jesus é objetivamente a nossa justiça, então não há absolutamente nenhuma maneira de um símbolo de Jesus como um dia ser obrigatório para essa mesma função. O que ele diz assim é que o sábado apontava para Cristo, então agora que Cristo veio, você não pode ser obrigatório a guardar o sábado, tá? Agora veja bem, a pureza que Deus queria que as pessoas tivessem no mandamento não adulterarás também é um símbolo de Jesus, irmão. Que inclusive tem dentro dessa relação, dessa imagem da sexualidade, a imagem da sua relação com a igreja sendo a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, e aquela coisa toda, né? Que aí Jesus lá, o próprio Paulo fala, né? Que ele quer apresentar a igreja como uma noiva, como uma virgem lá para o seu esposo, que é Jesus, tá bom? Então veja, o não adulterarás também é um símbolo da pureza de Cristo. Ah, mas então agora ter esse símbolo não é mais obrigatório, porque agora já tem Jesus. Então agora não é mais obrigatório não adulterar, porque basta ter Jesus. Não, irmão, não. Não, simplesmente não é assim. Os 10 mandamentos, eles apontam todos para a pureza de Cristo, santidade de Cristo, amor de Cristo, poder de Cristo, a criação que Cristo fez lá em 6 dias e descansou no 7º, e tudo isso continua verdade no Novo Testamento, na Nova Aliança e tudo mais. Não houve nenhuma mudança do tipo assim, ó, agora na Nova Aliança, Deus não é mais o criador do mundo, o mundo não foi mais criado em 6 dias e Deus descansou no 7º e blá blá blá. Balela, entendeu? Aí ele fala assim, olha, forçar, né, a questão aí de obrigar a guardar o sábado, é depreciar Jesus e tornar sua cruz sem efeito. É como em insistir em um animal ainda necessário para o sacrifício, apesar da morte sacrificial de Jesus. Não, não é verdade. Porque a guarda do sábado ela não pertence unicamente ao universo ritual do santuário, mas a um dos 10 mandamentos, irmão. Você não pode pegar uma coisa e confundir com a outra, tá bom? Deve ser lembrado que antes da cruz, símbolos como sacrifícios, o dia da expiação, o sábado da lua nova, o Pentecoste, o sábado semanal, serviam como símbolos da salvação. No entanto, a boa nova do evangelho é que enquanto Deus deu a Israel um dia para representar sua salvação, Deus agora dá à humanidade uma pessoa, Jesus, como uma realidade, também como uma representação contínua desta dita realidade. A cruz não é apenas um centro histórico, sua potência máxima continua a existir no ressuscitado, o padrão é elevado e a lei é ampliada. A lei é ampliada naquilo que ela pode ser transgredida. Que ampliação bonita da lei, ó. Eu vou ampliar a lei não adulterarás, tá bom? Agora você pode adulterar à vontade. Olha que ampliação, não tá bem ampliado? Cara, é uma piada, irmão. É uma piada quem gasta tempo com esse tipo de coisa assim acha que isso aqui é uma coisa séria, entende? Não, simplesmente não é assim. Ainda que Deus tenha dado o sábado como um símbolo de um monte de coisa que viria em Cristo, isso não se torna, o sábado não se torna não obrigatório ou facultativo por causa disso. Até porque essas questões de uma forma meio que geral, por exemplo, pensa assim, ó, a lei de Deus diz assim para a gente não cobiçar, né? Não cobiçarás a mulher, as coisas e tudo mais. Então, assim, ó, tudo aquilo que é não egoísta aponta para Cristo. E Cristo vai lá e morre na cruz como o ápice desse espírito não egoísta, vamos dizer assim. Aí alguém pode dizer assim, agora ele cumpriu isso aí, então agora eu não tô mais conectado a esse símbolo. E agora eu posso cobiçar e ser egoísta à vontade. Cara, não faz sentido, irmão, não é por aí. Agora a lei está ampliada, porque antes eu não podia cobiçar nada, agora eu posso cobiçar tudo. É uma piada, é simples assim. Aí ele diz assim, à luz de tudo que foi dito acima, nenhuma denominação pode, deixa eu ver aqui,
pode reivindicar ser o remanescente exclusivo de Deus. Visto que a única base para o status de pessoa especial ou para qualquer justificativa diante de Deus é o sangue de Jesus. Enquanto uma pessoa sobre quem o sangue de Jesus repousa não pode ser mais especial do que a outra, sobre quem repousa o mesmo sangue, então é embaraçoso afirmar o status de remanescente para si mesmo ou para outro grupo, ou grupo acima de outro indivíduo ou grupo. Veja bem, irmão, vamos pensar que algumas pessoas leiam o livro aí do irmão Baldwin, e comecem a levar para além das questões da guarda do sábado as implicações antinomistas aí, que agora eu estou em Jesus, então eu não estou mais conectado a essas coisas da lei, a esses símbolos e tal, e agora eu trabalho no sábado, eu não cumpro a Páscoa, eu não faço o dia da expiação, eu também não tenho pureza ritual, eu também não preciso deixar de adulterar, deixar de mentir, deixar de matar. E assim, não estou dizendo que isso é o certo, estou dizendo que algum cristão faça isso. Aí o nosso amigo aí, Baldwin, vai dizer, não, isso aí não tá legal não, isso aí você está sendo um herege, você não está também fazendo uma diferença? Ó, você que não está vendo as implicações antinomistas aí do negócio, você assim, ó, você só não guarda o sábado, mas você também não mata, não rouba, você também não estaria acima do cristão antinomista que mata, que rouba, que mente, em nome desses mesmos argumentos seus? Então a questão da gente ser fiel em função dos 10 mandamentos ou não, como uma distinção entre quem entendeu melhor a questão ou não, é totalmente válida. Isso não quer dizer assim que isso é contra o sangue de Jesus, é o contrário. Jesus derramou o sangue dele sobre todo mundo, mas nem todo mundo utiliza-se desta verdade, desta realidade, para melhorar a sua vida e santificar a sua vida. Algumas pessoas invocam o nome de Jesus em meio a assalto, em meio a estupro, em meio a adultério, em meio a um monte dessas coisas, entendeu? Tem até aquelas piadas famosas assim no mundo da pornografia, da parte de ateus, assim, né? E o rapaz falando assim, né? Como se Jesus estivesse transando com a menina que é uma atriz pornô, e dizendo assim, eu ficaria um pouco mais feliz se você não chamasse o nome do meu pai o tempo todo. Tem muita menina assim que fica transando e fica falando, oh God, não sei o quê. Então, olha só o nível do negócio, entendeu? Tem pessoas que usam o nome de Deus no meio da pornografia, cara. Então, tomar o nome de Deus em vão, adulterar, e não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? A sua igreja aí do nosso amigo Baldwin. Concorda com isso? Caso não concorde, a sua igreja não é melhor do que alguém que pense dessa forma, usando a graça de Deus como exemplo de libertinagem? Então, irmão, então é isso. Ou seja, existem igrejas melhores e igrejas piores. E o fato de a gente entender que uma doutrina é melhor do que outra, também não tem que ver assim com aquela coisa do tipo, eu particularmente sou melhor do que o outro. Às vezes eu, adventista, concordando com a fé adventista, tenho tantos pecados quanto quem não concorda com a fé adventista. Porque não é porque você assente intelectualmente a uma doutrina que você é sem pecado. Então, tipo assim, o fato da igreja adventista se compreender como uma igreja remanescente não faz com que ela tenha essa visão de si mesma que as pessoas imaginam, e o nosso amigo Baldwin aí devia saber disso. A igreja adventista tem a compreensão de ser Laodiceia, que é uma das igrejas aí com repreensão mais pesada da parte de Deus no livro do Apocalipse, que é uma igreja que se acha boa e é ruim. E o adventismo traz sobre si a imagem de ser Laodiceia. Então, tipo, esse papo, não, porque é só o sangue de Jesus, então ninguém é melhor do que ninguém, etc e tal, então ninguém pode ser o remanescente. Não, pode ser, porque a Bíblia diz, eis aqui os remanescentes da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Como que não pode? Estou dizendo que ler a Bíblia e interpretar não pode. E assim, vamos pensar que o adventismo esteja errado na sua interpretação. Beleza. Mas tem alguma igreja que é melhor que a igreja adventista aqui, que daí essa sim realmente guarda os mandamentos de Deus, e que é o povo remanescente, que não é o adventismo. Mas não pode dizer assim que ninguém pode afirmar nada, entendeu? Pode afirmar sim, porque está na Bíblia, né? Não sei se o irmão já leu a Bíblia. Então é isso. Aí eles assim, ó, reivindicar ser o remanescente é depreciar a cruz de Cristo. Pois é, né? Aí você abre lá a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, aí você lê lá que as pessoas fiéis, elas venceram o diabo
por causa do sangue, né, de Jesus e em função do seu testemunho, porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E aí o dragão cirou contra o remanescente da descendência que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não, não pode. Se você crê nisso aqui, você despreza a cruz de Cristo. Ah, cara, vai chegando pro fim assim, a gente vai perdendo a paciência, né? Aí, novamente, isso significa que o sábado não é o selo de Deus pós-calvário, mas Jesus e o Espírito Santo são o único selo obrigatório de Deus. Jesus que guardou o sábado é o único selo obrigatório. O Espírito Santo que nos conduz a guardar os mandamentos de Deus é o único selo obrigatório. Nem Jesus, nem o Espírito Santo manda você não guardar o sábado, irmão. Até porque acho que eles fizeram a lei que é o oposto disso, tá? Aí o corolário disso tudo é que o culto dominical ou qualquer outro dia não pode constituir a marca da besta. Olha que tranquilo, né? Vamos passar pano agora para quem guarda o domingo, que é uma coisa engraçada, né? Não guardar o sábado é um problema grave, agora guardar o domingo tranquilo, né? Qualquer um faz o que quiser, né? A lei de Deus e nada é a mesma coisa. À luz de todos esses fatos, como cristãos, devemos insistir, aliás, devemos desistir de permitir que qualquer pessoa nos julgue com respeito à lua nova, aos sábados ou festivais, pois tudo são simplesmente sombras, mas a realidade é Jesus. Por que legislar sobre as sombras quando a realidade está presente? Consequentemente, todo homem deve ser livre, queira ou não se envolver no símbolo, à luz do que ele já tem a realidade. Agora que a gente já tem a realidade, a gente pode fazer o que a gente quiser, e aí, né, vamos ampliar a lei transgredindo a lei. Faz todo sentido, irmão, só que não. Se você não aceitou essas realidades sobre Jesus, agora, se você não aceitou o que o Baldwin fala, você não aceitou as verdades sobre Jesus. Eu o convido a ouvir o Espírito Santo, é aquele de 1 João 3,24, que faz eu guardar os mandamentos, legal. E permitir que ele supere seus medos e dissonâncias cognitivas. Ou seja, se você não concorda com o nosso amigo Baldwin, você é burro, né? Na visão dele aqui é dissonância cognitiva. Que você ganhará ao aceitar essas verdades, superará em muito que você pode perder. É claro, né? Se poder não guardar o sábado, vai ganhar bastante do que você perde aí guardando o sábado, né? Interessante a lógica. Então você será capaz de cantar com um novo significado, é tão doce confiar em Jesus, apenas para acreditar em sua palavra. A palavra de Jesus, a escritura não pode falhar. Então quando ela manda guardar o sábado, ela falha, viu, irmão? Você não vai por esse lado, não. Em Cristo, a rocha sólida eu sou, todos os outros fundamentos em areia movediça, todos os outros fundamentos são areia que afunda. Sim, de fato, o sábado exigido não é um dia, é uma pessoa. O próprio Jesus Cristo. Por favor, aproveite o descanso nele em todos os momentos. Bom, é lamentável que pessoas assim que passaram a vida inteira aí no Adventismo, estudaram nos nossos colégios, etc e tal, achem que isso é uma argumentação nova, excelente, difícil de refutar. Essa é a velha perspectiva antinomista, mastigada e regurgitada por um ex-adventista para conduzir pessoas à heresia e ao engano. Isso também não quer dizer que a salvação está no sábado, que o sábado está acima de Jesus, que o sábado é a coisa mais importante da face da terra. Com certeza não. Com certeza existem coisas mais importantes. Jesus mesmo hierarquizou um pouco essas coisas, né? É lícito fazer o bem nos sábados, né? Ainda que se possa aplicar um pouco mal assim essas perspectivas em alguns casos. Então é lícito fazer qualquer coisa, trabalhar, fazer nada, e tudo mais. E aí são discussões interessantes. Jesus falou isso especialmente no contexto do socorro às pessoas, né? Então é absolutamente lícito fazer aquilo que é essencial para o bem e para a salvação das pessoas, tanto nesta vida quanto, acima de tudo, na vida futura. Então, sim, a vida é mais importante do que o sábado, tá bom? E, sobretudo, a salvação é mais importante do que o sábado. E, de fato, a salvação está em Cristo, o Senhor do sábado, que nos dá o exemplo com o perdão dos nossos pecados para seguirmos ele um pouquinho mais de perto, inclusive santificando o sábado de forma um pouquinho melhor do que a gente geralmente faz, porque também todos nós não guardamos o sábado de forma perfeita, como não somos perfeitos em nada praticamente. Beleza? Então basicamente é isso, uma revisão bem geral aí do nosso amigo Clinton Baldwin e das heresias que ele anda pregando aí na internet. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.